Quando Jesus e João Batista, 2000 anos atrás, pregavam na Galileia os princípios da doutrina do amor cristão, não tinham muito sucesso. As pessoas ficavam perturbadas, mas continuavam a frequentar o templo, a escutar os seus sacerdotes como era a tradição. Conhecemos hoje a história dos dois Messias e de como Jesus foi crucificado, pois a mando dos sacerdotes, as guardas do templo foram prendê-lo e conduzi-lo ao cônsul romano só para ratificar-lhe a sentença, pois já tinha sido condenado à morte. E João Batista, apesar de ter sido reconhecido ainda como a reencarnação de um grande profeta bíblico pelos essênios, o rei judeu não respeitou e o mandou prender e, na sugestão de uma bailarina, mandou que fosse decapitado. Se diz hoje que os tempos ainda eram atrasados, que o povo ainda era ignorante, que não entendia, mas a minha pergunta é: e hoje entende? Pelo jeito que se vê, não muito. Nestas coisas de religião, as pessoas sempre tiveram medo do escuro, da morte e daquilo que nisso não entendiam. Não queriam entender porque, fazendo o jogo dos entendidos, os sacerdotes sempre meteram o seu próprio favor nestas histórias e ainda as complicavam para simplesmente explorar as pessoas, e mais ainda confundiam as pessoas simplórias. Da quando existe o sacerdote, a história sempre foi a mesma, porque as religiões sempre tiveram de condicionar o povo e possivelmente mantê-lo na ignorância para rezar no templo, submetido ao medo do Deus vingativo, que perseguia se assim não era louvado. E hoje o povo evoluiu só porque aumentaram os lugares onde deve rezar? Pois há igrejas e templos, sinagogas e mesquitas, até centro de espiritismo, onde diversificaram as religiões que, porém, nas suas bases, rezam sempre tudo igual. Todos ainda seguem os conceitos do se Deus quiser, graças a Deus, fica com Deus, vai com Deus, rezam ao santo, beijam a relíquia, rezam a Jesus, acendem velas votivas, praticam nos cultos das missas e chamadas Eucaristias, fazem cantorias, procissões, romaria, terços, etc. É assim que muitos ainda acham que devem louvar a Deus, com mais frases bobas, mas assim desenvolveram o quê? O ridículo. É somente a descrença para quem procura algo maior, pois assim favoreceram o materialismo dos muitos que, mantendo sempre o medo do escuro, levaram as pessoas à procura de um Deus que, porém, também sempre mantiveram ao nível do mito. E chegou-se ao final de tudo isso, pois com o trabalho de um novo Messias nasceu a litáurica que veio para esclarecer as pessoas, pois não se dizem diferentes daquelas de 2000 anos atrás. Hoje não se dizem capazes de entender, pois os mistérios lhes são revelados através da matéria desta rádio, dos livros litáuricos, da sua página na internet, onde lhe vem esclarecido que Deus se manifesta nas leis fixas, tanto físicas que metafísicas, que cobram os erros nas reencarnações pela evolução dos espíritos na base das consequências das suas próprias ações, na lei causa e efeito. E tudo lhe vem provado através da fotografia da aura e os tratamentos que a litáurica realiza em São José dos Campos em uma forma científica, cartesiana e repetitiva. Daí se prova que tudo o que o povo pratica em termos de rezas e louvações são simples formas de condicionamento de religiões que não valem mais, como também nunca valeram. Mas, com este esclarecimento todo, a vinda da litáurica também encerra um tempo, que pode ser considerado de provas que nunca foram superadas, porque veio a ser declarado o juízo que separará o grande joio, e muitos não estão preparados a ele. E qual será agora a postura do joio diante de tudo isso? Porque muita gente é joio. Todos os que viveram as de frases feitas e orações sempre iguais serão julgados em função dos seus atos e não pelas quantidades das suas rezas. Milhões se imergiram nas águas para limpar-se dos pecados e milhões compraram os perdões, mas isto nunca valeu. Muita gente neste mundo estuda a Bíblia, o Alcorão, a Sutra, tentando encontrar-se com Deus e não enxergam que Deus é uma continuação, que não está naquelas palavras,
mas ao redor deles, dando-lhe a vida. Porém, assim como eles também não percebem, porque principalmente Deus é uma somatória de regras e leis que devem observar para crescer no espírito, como única forma de louvá-lo